Anderson Torres foi finalmente solto da prisão por Alexandre de Moraes e os bolsonaristas comemoraram. Eu particularmente acredito que, com exceção do próprio Torres e da família dele, não há motivo para celebrações. E eu acredito também que o Bolsonaro não comemorou, porque a soltura do Anderson Torres significa o encerramento de uma fase das investigações. E agora elas tendem a avançar para um outro estágio, chegando cada vez mais perto de Bolsonaro, porque o alvo agora das investigações vai ser o Walter Braga Neto, o vice do Bolsonaro na chapa em 2022. Então, o Bolsonaro nesse momento ele deve estar tremendo, porque agora que o bicho vai pegar. Coloca nos comentários o que você achou da soltura do Anderson Torres. É para celebrar ou é para deixar o Bolsonaro com mais medo ainda? Bolsonaro celebrou ou se tremeu todo? Deixa o seu like se você quer que o Bolsonaro se trema todo e você quer ver as investigações chegando no Braga Neto, e se inscreva no canal. Essa celebração dos bolsonaristas, pessoal, foi uma celebração assim, como se eles tivessem vencido, né? Porque o Anderson Torres foi liberado do Alexandre de Moraes, da prisão preventiva. Só que não vejo motivo para isso. Celebração por conta disso? Isso significa que a prisão do Anderson Torres já não é mais necessária. Que tudo o que poderia ser feito com a prisão dele já foi realizado. E outra, o grande problema do Bolsonaro não é o Torres. O grande problema do Bolsonaro é o Mauro Cid. O Mauro Cid, que é alguém bem mais perto do Bolsonaro, é alguém que o Bolsonaro mesmo falou há tempos, quando houve a quebra do sigilo do Mauro Cid, o Bolsonaro falou: você está quebrando o meu sigilo. Porque o Mauro Cid sabia de tudo o que acontecia dentro do governo Bolsonaro. Ele era o braço direito do Bolsonaro. E com menos de uma semana preso, o Mauro Cid mudou o seu advogado para um advogado que era contra delações para um advogado que agora é a favor de delações. E ele pode estar demonstrando para o Bolsonaro o seguinte: não abuse da minha lealdade, eu não quero ser abandonado. Até porque a família do Mauro Cid tem muito a perder com a condenação dele. É uma família milionária, como você bem sabe, link aqui no card. Então por que o Anderson Torres ele foi liberado? A prisão preventiva do Anderson Torres, pessoal, ela já levantava alguns questionamentos de vários juristas e juristas que não têm absolutamente nada a ver com o bolsonarismo, que são críticos do Bolsonaro. Mas o Anderson Torres ele já não faz mais sentido se manter preso, porque pareceria até uma condenação prévia, sem o processo legal. O que eu entendi que o Anderson Torres, na verdade, era para ter sido liberado bem antes, mas a liberação só aconteceu após ele ter prestado depoimento à Polícia Federal, que nós já comentamos aqui no canal, link aqui no card. A prisão preventiva, ela funciona para evitar um risco à ordem pública, destruição de provas e que o acusado possa fugir. Mas o Anderson Torres não apresenta mais esse risco. Ele vai para a casa dele com uma tornozeleira eletrônica muito bonitinha e aí ele vai ficar lá esperando o resto do processo, o resto das acusações. E vamos ver o que ele vai fazer, porque até o momento ele só tem cuspido para baixo, só tem culpado os assessores dele, porque culpar a gente menos graúda do que você é muito fácil. Ah, mas e as senhas ele passou? Não, ele não passou as senhas, ao que tudo indica, mas ele também não era obrigado, porque ele não precisa produzir provas contra ele. Só que essas senhas, pessoal, elas não são mais necessárias, porque ele passou as senhas equivocadas, não conseguiram acessar lá os arquivos da nuvem. Só que isso não é mais necessário, ele está liberado porque agora a investigação ela avançou para um novo patamar, com novos alvos que vão chegar até Bolsonaro. Essa é a verdadeira questão. Agora, os próximos alvos das investigações serão dois, e nem é nem o Mauro Cid, é o Ailton Barros e o coronel Élcio Franco. Sim, o Élcio Franco, aquele mesmo da CPI, da pandemia, lembram dele? Então, porque qual é a questão dos dois? Eles têm trocas de mensagens entre eles. E essa relação do Ailton com o Élcio Franco vai fazer o fio da meada chegar até o general Walter Braga Neto. Com o Anderson Torres solto, as investigações agora vão poder concentrar-se em outros personagens que participaram dos atos antidemocráticos. E em Brasília, no meio político, lá no PL principalmente, eles estavam achando estranho como que o Walter Braga Neto ainda não foi investigado. Se até eles estão achando estranho, é porque o Walter Braga Neto está envolvido nisso. Então agora, sem o Anderson Torres, novos personagens vão surgir. Dentre eles, como nós falamos, Ailton Barros e também o Élcio Franco, que era muito próximo do Walter Braga Neto. Na hora que o fio for puxando, o Walter Braga Neto, que foi o vice do Bolsonaro na chapa de 2022,
vai acabar sendo acossado pelas investigações. O Ailton Barros, ele trocou mensagem com o Elcio Franco. O Elcio Franco, ele foi o número 2 do Ministério da Saúde e também trabalhou no Ministério da Casa Civil na época que o ministro era o Ciro Nogueira. Só que ele era próximo do Walter Braga Neto, mesmo ele não tendo trabalhado diretamente com o Walter Braga Neto. E ele trocou mensagens que foram obtidas pela CNN com o Ailton Barros, mensagens de cunho golpista. O Ailton Barros teve aquela troca de mensagens com o Mauro Cid, falando de golpe de Estado, e ao mesmo tempo ele conversava com o coronel Elcio Franco a respeito do mesmo tema. É claro que isso não iria acontecer, não era possível dar golpe de Estado no Brasil, uma economia muito sólida, não tem como você fazer isso, né? Ou não há movimentação do capitalismo para um golpe de Estado no Brasil. Mas as mensagens, elas são incriminadoras, como nós já comentamos, link aqui no card. E por conta desse fio da meada, pessoal, a gente começa a perceber que os processos do Bolsonaro, eles estão todos convergindo para o mesmo caminho, porque eles estão se confundindo. O Elcio Franco mais o Ailton Barros, eles estão envolvidos no caso da falsificação dos dados do Bolsonaro da imunização. O Ailton Barros, ele foi preso por conta da falsificação dos dados e não pelos atos antidemocráticos, mas a quebra dos sigilos, as investigações nos celulares do Ailton Barros mostraram mensagens de cunho golpista que favoreceriam os atos antidemocráticos, então eles se cruzam. E isso vai ser uma tona de todos os processos do Bolsonaro. Eles vão acabar culminando em um único grande inquérito, que foi a mesma coisa que aconteceu com o inquérito das notícias falsas e o inquérito das milícias digitais. Pelo fato dos agentes, dos participantes, serem os mesmos, o modus operandi dos dois inquéritos serem os mesmos e eles se confundirem em uma maior parte do tempo, o Alexandre de Moraes optou por fundir todos eles em um único inquérito. E o mesmo vai acontecer agora, porque você começa a ter participantes, você tem os participantes dos atos antidemocráticos, Mauro Cid, Elcio Franco, Ailton Barros, com os participantes também da falsificação dos dados do Bolsonaro. Então o que vai acabar acontecendo? Vão pegar a milícia virtual, porque já tem o Mauro Cid, já tem o Ailton Barros, todos eles participaram disso tudo, e vai ser construído um grande inquérito contra o Bolsonaro por ataques às instituições republicanas, que é o que nós estamos falando que o Bolsonaro faz desde 2019. Tudo caminha para isso. E mesmo assim, mesmo que o Mauro Cid e o Anderson Torres não façam a delação premiada, como está sendo especulado, né? Alguns falam que eles não vão fazer. Isso não importa. O silêncio do Cid e o silêncio do Anderson Torres, independentemente deles falarem ou não, vai levar o Bolsonaro para a prisão graças a esse grande inquérito que eu vejo que é o caminho natural para o processo do Bolsonaro. É por isso que não há nenhum motivo para celebração com a soltura do Anderson Torres. Era melhor que o Torres ficasse preso, porque pelo menos as investigações se concentravam nele. Agora o Anderson Torres foi tirado da frente, as investigações poderão avançar, enquanto o Mauro Cid está preso, outros vão surgir. E aí, pessoal, o Bolsonaro ele vai ficar com a dentadura dele batendo e batendo muito.